Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Zacarias, do capítulo 5 ao capítulo 8. Por ser de família sacerdotal, o profeta Zacarias também era sacerdote, assim como os profetas Jeremias e Ezequiel. Além de contemporâneo do profeta Ageu, ele foi também contemporâneo de Zorobabel, que foi o líder político dos judeus quando eles retornaram do exílio babilônico. E também foi contemporâneo de Josué, filho de Josadac, que era o sumo sacerdote naquele momento da nação. Nós vemos isso em Zacarias no capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 6 e no capítulo 6, versículo 11. Também encontramos essa informação em Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2. A visão dos primeiros capítulos de Zacarias aparentemente foi dada quando o profeta ainda era jovem. Nós podemos imaginar isso a partir do capítulo 2, versículo 4. Os capítulos de 7 a 8, eles ocorrem pelo menos 2 anos mais tarde, por volta ali de 518 a.C., assumindo que ele falou junto com Ageu, ou logo depois, por volta do ano 520 a.C. A referência à Grécia, no capítulo 9, versículo 13, que veremos na porção de amanhã, se assim nos permitir o Senhor, pode indicar que os capítulos de 9 a 14 foram escritos até mesmo depois do ano 480 depois de Cristo, quando a Grécia substituiu a Pérsia como a grande potência no cenário mundial. Pode ser também fruto de revelação, é fato. Mas o texto, da forma como está escrito, ele não parece apontar, pelo menos entende-se assim, para uma revelação como outros textos de outros profetas que realmente apontam para revelações. Nesse caso, ele parece realmente apontar para algo que já estava acontecendo e aí então ele tem revelações diante das coisas que estão acontecendo. O Senhor revela novas coisas para ele a partir disso. Então, dessa forma, as profecias do livro do profeta de Ageu, de Zacarias, as profecias do livro do profeta Zacarias foram registradas na forma escrita, acredita-se, entre 520 e 475 antes de Cristo. Ele pode ter escrito aos poucos, ele pode ter escrito de uma vez mais para o final. As coisas foram guardadas durante um tempo e um editor encontrou e fez a organização dos textos que encontrou. Acredita-se, claro, que os profetas falaram e agiram muito mais do que os textos revelam. Os textos revelaram aquilo que seria o mais importante em todas as ações e falas dos profetas, mas é provável até que tenha mais coisas que eles tenham feito e falado. Os exilados voltaram de todas as terras que a Babilônia e depois a Assíria e depois os medos, os persas, todos esses controlavam. Na verdade, a Assíria um pouco antes, a Babilônia um pouco depois, e aí depois os medos, os persas. Eles voltam para a terra natal por volta do ano 536 a.C., por conta do decreto de Ciro. E esses que voltaram estavam entre os mais pobres dos judeus cativos. Muitos que teriam um pouco mais de posses e que foram para o exílio, eles acabaram se acertando economicamente durante o exílio, conseguiram deixar as coisas em ordem. E desses, num primeiro momento, poucos voltaram para a terra, pelo menos esse é o entendimento a partir das coisas que nós conseguimos ver dos registros históricos. Cerca de 50 mil pessoas por volta de 50 mil pessoas volta para a terra. Então Jerusalém e as terras em volta não tinha muita gente nesse primeiro momento, além dos que realmente ficaram, os mais pobres tinham ficado, e aí volta mais um grupo por volta de 50 mil pessoas, e eles voltam sob a liderança de Zorobabel e Josué. Esses, quando voltam e encontram os que já tinham ficado na terra, eles se animam e rapidamente reconstruíram o altar do templo e iniciaram a reconstrução do templo propriamente dito. Mas logo uma certa apatia se estabeleceu no meio do povo, à medida que eles foram cercados com a oposição dos vizinhos samaritanos, que finalmente foram capazes sim de conseguir até mesmo uma ordem de governo, do governo da Pérsia, que tinha vários
comandantes naquele momento, vários, como os reis não eram soberanos absolutos de várias terras, de vários lugares. Havia vários grupos, nós já falamos a respeito disso. Às vezes uma cidade apenas já tinha um rei. Aos poucos isso estava mudando, já tinha grandes impérios sim, mas ainda se mantinha alguma coisa do que acontecia antigamente. E então eles conseguem, até mesmo com um dos líderes, essa ordem para impedir a reconstrução. E o povo passou aproximadamente 12 anos com a obra parada. Ela foi obstruída sim pelo desânimo e pela preocupação com essas outras coisas, com essa oposição que se levantava, porque eles tinham acabado de voltar do exílio e temiam então desobedecer e o rei vir com toda a fúria e novamente levá-los embora, matá-los ou qualquer coisa do tipo. Mas naquele momento o Senhor tinha mandado eles de volta para casa, o Senhor tinha preparado tudo aquilo. E então Zacarias e Ageu, juntos ou um logo depois do outro, eles persuadiram o povo a voltar ao Senhor e aos seus propósitos, que era realmente a reconstrução do templo, da cidade, colocar todas as coisas em ordem naquele espaço. Zacarias então encorajou o povo de Deus, indicando que um dia o Messias reinaria a partir do templo restaurado, numa cidade restaurada. O Senhor não tolera o que rouba e o que mente. Cuidado com essas coisas. Principalmente, cuidado com a mentira. Porque parece mais simples de fazer parte do dia a dia das pessoas. Há alguns casos até que se pensa que uma mentira ajuda, misericórdia, que podem fazer o bem. Como? Ou até que até se usa algumas informações verdadeiras, mas fora de contexto, usa apenas alguns dados, sem o contexto completo, para tentar dizer que é verdade, mas na verdade aquilo é uma grande mentira, porque ela não está com todos os dados e está apenas com alguns dados, que até são verdadeiros, mas não com todos os dados e não com todo o seu contexto. Então, na verdade, é só mais uma grande mentira, e as pessoas usam como se fosse verdade. Roubar e mentir entram no rol das coisas que são perversas aos olhos do Senhor, porque elas agem na direção oposta da justiça, do que é correto. Aquele que rouba deixa aquele que foi roubado com menos posses e não podendo ter o que ele poderia realmente usufruir. E ele passa a usufruir de algo porque roubou, mas sem ter de fato o direito sobre aquelas coisas. E a mentira distorce a realidade. E o Senhor age na realidade, o Senhor age no que acontece de fato. O Senhor muda a história e altera aquilo que está errado a partir da verdade. Ele não altera a história a partir da mentira. Então nós temos que nos manter na verdade, porque isso sim, não roubar e mantermos a direção da verdade, porque isso sim encaminha para a direção da justiça, do correto diante do Senhor. A Babilônia, que tanto mal fez para Jerusalém, para Judá, para Israel nesse momento, porque agora Israel volta a ser a nação, antes era Judá e Israel como dois reinos separados, mas agora deste momento em diante, basicamente Israel é Israel e fim de papo. Mas a Babilônia, que fez tanto mal para esse povo, vai acabar sendo julgada. Jeremias já alertou a respeito disso, Ezequiel também alertou a respeito disso, nós vemos também Zacarias falando a respeito disso. O Senhor levantou Babilônia para fazer aquilo no momento histórico, mas nem mesmo isso inocentava a nação, sem contar que eles exageraram nas ações quando elas se apresentaram como realidade. Então o Senhor tinha realmente algo para fazer com Babilônia, para colocar em ordem com Babilônia. Nós precisamos discernir as coisas do Senhor e discernir aquilo que Ele realmente tem para nós. No fim, sempre o Senhor fará algo novo, espiritualmente falando. Mas pode ser necessário fazer algo novo a partir de uma coisa que já existia, como aconteceu com o templo. Ele foi reconstruído. Era um novo templo, mas foi reconstruído. Não era um remendo, era realmente algo novo. E assim acontece com a nossa vida. Ou é novo do zero, ou é novo a partir de algo que já existia. Mas o Senhor faz sim algo novo. O templo não era remendado, era refeito para buscar a vontade do Senhor. Há coisas que vêm e que vão. Simples assim.
Mas há coisas que o Senhor faz novas a partir de algo que já existiu, que nós já temos, já vivemos, que nós estejamos então atentos para experimentar o encaminhamento da parte do Senhor, para que possamos experimentar realmente o novo da parte dele, não um remendo, não um ajuste, um jeitinho, mas fazendo sempre as coisas de acordo com a vontade do Senhor, entendendo quando é para reorganizar, reconstruir, e quando o Senhor está chamando algo totalmente do novo. Porque qualquer que seja o encaminhamento, uma reconstrução ou algo do zero, o Senhor fará novo. Não será nunca um remendo, nunca jeitinho na presença do Senhor. Fazer as ações espirituais apenas por fazer, querendo receber algo da parte do Senhor, querendo receber algo de volta, não é a forma que agrada ao Senhor. Que ele pode fazer algo, isso é fato, ele pode fazer. Mas nós não podemos dedicar jejum e oração, por exemplo, apenas para receber algo da parte do Senhor. Ou não estaremos fazendo as coisas para o Senhor. Antes estaremos fazendo para nós mesmos, para buscar o nosso próprio desejo. Que o Senhor pode fazer diante da nossa busca, isso é fato. Mas nós não podemos buscar esperando essa ação específica da parte do Senhor. Temos que buscar ao Senhor, e Ele fará o que será necessário. Podemos apresentar ao Senhor a nossa inquietação, podemos apresentar ao Senhor aquilo que nós achamos que seria melhor que fosse feito, mas nós devemos estar sempre submissos à vontade do Senhor. Afasta de mim esse cálice, contudo faça-se a tua vontade. Nós podemos apresentar o que parece mais agradável ou mais correto aos nossos olhos, mas nós não podemos esperar que o Senhor faça porque nós buscamos em oração ou jejum e Ele faça exatamente como nós definimos que tem que ser feito. Nós devemos estar submissos à vontade do Senhor. E então nós buscamos ao Senhor por Ele. Podemos dizer que esperamos alguma coisa, mas nós não buscamos para ter essa coisa. Nós buscamos pelo Senhor. E o Senhor fará o que tem que fazer no momento certo e da forma certa. Nós fazemos por obediência, por busca de um relacionamento com o Senhor. Não fazemos apenas para receber algo. O Senhor ama o seu povo. Portanto, nos aproximemos dele com um coração sincero e cheio de desejo de amá-lo e de buscar sim a sua presença. Dessa forma, nós conheceremos mais profundamente o nosso amado Pai. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.